Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus queridos irmãos e queridos amigos, desde já eu quero agradecer a todos pela vossa atenção. E hoje, com o sermão, com o seguinte tema: quem é o meu próximo? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 de João, no capítulo 3, versículos 17 e 19. 1 de João, no capítulo 3, versículos 17 e 19. Diz: Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas em obras e em verdade. Meus queridos irmãos e queridos amigos, por isso que o tema desse sermão é: quem é o meu próximo? Mas antes de dar seguimento ao sermão, eu quero ler um dado importante sobre a situação no mundo. Dado sobre fome no mundo. De acordo com a ONU, cerca de 900 milhões de pessoas no mundo passam fome diariamente. Cerca de 24 mil pessoas morrem de fome todos os dias no mundo. Este número é assustador, pois são quase 9 milhões de pessoas por ano. Isto representa 17 pessoas por minuto, em sua maioria crianças de 0 a 5 anos. Ao mesmo tempo, o equivalente a 750 bilhões de comida vão para o lixo todos os anos, mais do que suficiente para alimentar estes 900 milhões de pessoas. Isto significa que mais de 1/3 da comida produzida no mundo vai para o lixo. Eu tenho um problema com as estatísticas, porque elas reduzem as pessoas a números. Neste sermão, eu quero te convidar a olhar muito além dos números, irmãos. O que você vê? Eu vejo pessoas como você e eu, pessoas pelas quais o Senhor Jesus deu a sua vida. Pessoas muito preciosas aos olhos de Deus. Se as pessoas são preciosas para Deus, elas deveriam ser especiais para nós também. Estou dando aqui apenas um exemplo. O que é o fome? Poderíamos dar muitos outros exemplos que ilustram que vivemos em um mundo repleto de necessidades físicas, emocionais e espirituais. Mahatma Gandhi escreveu o seguinte: o planeta tem o suficiente para saciar a necessidade dos seres humanos, mas não para as suas ambições. E a pergunta é: qual deve ser a nossa reação, irmãos? Qual é a sua reação quando você ouve sobre estes números assustadores? Eu sugiro ao menos 3 reações prováveis. Primeiro, indignação, incapacidade, omissão e indiferenças. Indignação por quê? Por não concordar e por não aceitar a tamanha desigualdade e injustiça. Incapacidade por não poder resolver o problema. O problema é muito maior que as minhas possibilidades. Terceiro, omissão e indiferença. Isto significa ignorar que o problema existe. Achar que não é o seu problema e que é um problema do governo, das organizações humanitárias ou até mesmo dos pobres. Em outras palavras, queridos irmãos e amigos, desculpa. Para mim, esta é a pior das reações. Convido os irmãos a abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17.
Tiago, no capítulo 4 e versículo 17. E a palavra de Deus diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Meus queridos irmãos, de que pecado está falando Tiago? O pecado da omissão e da indiferença. Ou seja, o pecado de saber o que devemos fazer e não fazer. Será que este não é o mesmo problema nosso, seu, meu e da igreja? Se você estudar atentamente a sua Bíblia, você vai ver mais de 2000 textos onde Deus trata o assunto da pobreza e da injustiça social, sempre convidando o seu povo para ser parte da solução para estes problemas. Se este é um tema tão exaustivo na Bíblia, é porque ele é muito importante para Deus. Portanto, deveria ser muito importante para a igreja, para você e para mim. Por quê? Porque nós somos a igreja. Já ouvi muitas vezes dizer que a igreja tem responsabilidade social, mas não estou de acordo com este termo. As empresas têm a responsabilidade social, mas não a igreja. Meus queridos irmãos, a responsabilidade de cuidar do nosso próximo sofredor, de nosso irmão que passa pela necessidade, é uma responsabilidade espiritual. Nunca se esqueçam disto. Nossa religião resume-se em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em linha do texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, note o que a escritora Ellen White escreveu num dos seus livros. Os que são indiferentes às necessidades dos desvalidos, ou seja, sofredor, são considerados mordomos infiéis, sendo registrado como inimigo de Deus e dos homens. Se encontra no livro Beneficência Social, na página 19. Meus queridos, eu não gostaria de ser inimigo de Deus e tenho a certeza que você também não. Portanto, cuidemos dos nossos próximos sofredores. A indiferença e omissão versus compaixão. De que lado você está? O que diz mesmo o livro de Tiago no capítulo 4, versículo 17? Queridos, esse é o pecado da omissão e da indiferença. O pecado de saber o que deve ser feito e não fazer. Vamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37, que os irmãos conhecem muito bem essa parábola, que é a parábola do bom samaritano. E vamos analisar a história para ilustrar o que vamos falar aqui. Lucas, no capítulo 10, capítulo 10, versículo 25 a 37. Parábola do samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Aí que chega a parte da parábola onde Jesus vai falando sobre o bom samaritano. No versículo 30, e respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retirando e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, lhe passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, e passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastar eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Foi a pergunta de Jesus. E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse: vai e faze da mesma maneira. Meus queridos irmãos, esta história fala de 4 personagens principais: o sacerdote, o levita, o homem que foi atacado por bandido e o bom samaritano. A pergunta que fazemos sobre essa história é a seguinte: qual foi o pecado cometido pelo sacerdote e o levita? Foram eles que atacaram aquele homem, que o roubaram e o abandonaram para morrer naquele caminho? Eles sabiam ou não sabiam o que deveria ser feito quando viram o homem caído no caminho? Muitas vezes nos concentramos na ideia do pecado como sendo algo mal que fazemos. Como fazer mal a uma outra pessoa, por exemplo. Entretanto, tanto pecado quanto fazer o mal, meus queridos, é deixar fazer o bem que sabemos que devemos fazer. É disto que fala o livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. É deixar de fazer o bem que sabemos que devemos fazer. Isto tem um nome: indiferença e omissão. Meus queridos, este foi o pecado cometido pelo sacerdote e o levita. E este é o pecado que cometemos todas as vezes que ignoramos as necessidades do nosso próximo. Vamos tirar algumas outras lições importantes dessa história. A história começa com a pergunta do jovem. Ou seja, a pergunta mais importante que o ser humano pode fazer a Deus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta: que está escrito na lei? Amas a Deus e ama o seu próximo. Mas para mim, a segunda pergunta mais importante que devemos fazer a Deus também é: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E quem é o seu próximo? Esta é a grande pergunta deste sermão. Meus queridos, meu próximo e seu próximo é qualquer ser humano que necessita da nossa simpatia, de nosso empréstimo, é nosso próximo. Os sofredores e desvalidos, de toda classe, não são o nosso próximo. E quando suas necessidades são trazidas ao nosso conhecimento, é nosso dever avaliá-los, aliviá-los tanto quanto nos seja possível. Uma outra lição muito importante é sobre a atitude do bom samaritano. Podemos analisá-lo no versículo 33 do capítulo 10 de Lucas. O samaritano seguia o seu caminho. Passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. A chave para a atitude do samaritano está na palavra compaixão, irmãos. No latim, compaixão é formada por 2 palavras. Cum, que significa com,
Patire, que significa sofrer. Ou seja, compaixão significa sofre com outra pessoa. Como é que sofremos com outras pessoas? Para sofrer com outra pessoa, irmãos, você e eu precisa colocar dentro do sapato dela. Existe uma diferença entre compaixão e empatia. Empatia é reconhecer o sofrimento da outra pessoa. Compaixão, por sua vez, tem um significado muito mais profundo. Pois, mais que reconhecer, é sentir o sofrimento da outra pessoa. É colocar-se literalmente dentro do sapato da outra pessoa. Muitas vezes, reconhecemos o sofrimento das pessoas e até sentimos penas delas. Muitas vezes, o máximo que fazemos é dizer: vou orar por você. Queridos, orar é muito bom e importante, mas as pessoas necessitam mais do que as nossas orações. A empatia é passiva. A compaixão, ela é ativa. A empatia sente pena, mas a compaixão nos leva a fazer alguma coisa a respeito do sofrimento do outro de uma forma concreta. No Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 34, e no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 13, temos dois exemplos de compaixão. Nos dois casos, Jesus reconhece o sofrimento e a necessidade da pessoa. Ele sente compaixão por elas. Nos dois casos, a compaixão o leva a fazer algo concreto para solucionar o problema. Curar e alimentar a multidão e ressuscitar o filho da viúva. Nunca se esqueçam disso, irmão. A compaixão é sempre ativa. Ela sempre nos leva a fazer algo a respeito. O que a compaixão faz? Podemos ver as atitudes do samaritano, analisando os textos. Eu vou apresentar aqui 5 pontos, para que podemos entender a atitude do samaritano nessa passagem. Primeiro, parou. Isso indica que ele teve de reconsiderar e recoordenar as suas prioridades. Ele abriu mão das suas prioridades para ajudar o próximo. Também temos de abrir a mão de nossas prioridades, sejam elas quais forem, irmãos. Abrir mão de nossas prioridades significa colocar o outro no centro das atenções. Ou seja, altruísmo significa tirar o foco de nós mesmos, o nosso egoísmo e o nosso egocentrismo. Segundo ponto, inclinou-se, considerando que o homem estava ferido, caído no caminho. O texto nos dá a entender que o samaritano teve que inclinar-se para poder ajudá-lo. Para ajudar o nosso próximo, temos de nos inclinar, ou seja, estar no mesmo nível do outro. Ajudar não nos faz melhores nem mais importante do que o outro. Para inclinar-se, temos de abrir mãos de nossos preconceitos, de nosso senso de superioridade em relação ao outro. Terceiro ponto, cuidou. Ele mesmo cuidou das feridas do outro. Ele não chamou o serviço da emergência. E o quarto ponto, queridos irmãos, levou com ele. Ele o levou para uma hospedagem em seu próprio animal e cuidou dele, ou seja, passou tempo com ele. E depois, para cuidar do nosso próximo, temos também de abrir a mão do nosso tempo e dar tempo e atenção para os outros. Quanto de nós estamos dispostos a fazê-lo? E o quinto ponto, deu o seu dinheiro. No dia seguinte, deixou 2 denários com o hospedeiro e prometeu pagar a diferença caso seja necessário. Ou seja, para ajudar o nosso próximo, irmãos,
temos de abrir mão de nossos recursos, de nosso dinheiro. Quanto dinheiro você separa para ajudar as pessoas? Meus queridos, as pessoas não estão interessadas naquilo que temos de dizer ou pregar para elas. Não me compreendam mal. Não estou dizendo que pregar não é importante. O que estou dizendo é que muitas vezes as pessoas necessitam de coisas mais concretas que simplesmente palavras ou nossas orações. Elas estão mais interessadas no quanto nós importamos com elas, com as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Somente depois elas abrirão o coração para ouvir o que temos de dizer. Este foi o método de Jesus. Ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o seu bem. Ajudava-os em suas necessidades, ganhava sua simpatia e depois convidava-os para seguir. Meus queridos irmãos, isto exige que nós, ao abrir mão de nossas prioridades e do nosso tempo e do nosso preconceito e do nosso recurso, também estamos a fazer como fez o samaritano. Estamos dispostos a fazê-lo? É muito fácil criticar a atitude do sacerdote e do levita da parábola. Mas será que nós não fazemos isso exatamente o mesmo todos os dias quando ignoramos as necessidades do nosso próximo? Para ajudar o nosso próximo, temos de abrir mão de nossas prioridades, nosso tempo, nossos preconceitos e nossos recursos. A compaixão, ela é ativa e sempre nos leva a buscar a solução para o problema. Não basta reconhecer a necessidade do próximo. Temos de fazer algo a respeito. O meu próximo é todo aquele que necessita de mim, não importa a sua cor, raça, religião ou preferência política. Meus queridos irmãos, por favor, não pensem que estou pregando salvação pela obra neste sermão. A salvação sempre foi e sempre será pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, não nos esqueçamos que, embora a salvação seja pela fé, seremos julgados pelas nossas obras, pois a fé que não opera é uma fé morta. Se você tem dúvida disto, pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. A resposta para as duas perguntas feitas no início da história contada por Jesus. Ou seja, o que devo fazer para ter a vida eterna? E quem é o meu próximo? Encontre a sua resposta no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Estive preso e foste ver-me. Em Mateus 25, queridos irmãos e queridos amigos, vemos duas classes de pessoas: os que fizeram e os que não fizeram. Aquilo que sabiam que deveriam ter feito. Também podemos ver dois resultados diferentes: salvação e a perdição eterna. E pergunto aos queridos irmãos e queridos amigos: quem é o teu próximo? Qual destes dois grupos de Mateus 25 você quer pertencer? Meus queridos irmãos e queridos amigos, há muito para fazer, há muitas pessoas passando pelas necessidades. Por isso Deus nos convida a participar, a ajudar ao nosso próximo. Quer seja a nível espiritual, físico, e precisamos trabalhar para o nosso próximo.
Porque se nós saímos no dia a dia, vemos muitas pessoas passando pelas necessidades. E estas pessoas são o nosso próximo. Não importa a cor, nem a raça, nem a religião que essas pessoas têm. O que importa é nós fazer o nosso trabalho. Eu quero agradecer a todos os irmãos, mais uma vez, por esse sermão. E nunca esqueça quem é o nosso próximo. Que o Senhor possa vos abençoar, irmãos. Muito obrigado. Esse tema é muito bom para a nossa reflexão nesses dias que estamos enfrentando. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e dar um gosto para que possa chegar a mais pessoas. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai esteja sempre com vocês, trazendo paz, trazendo amor, trazendo a esperança e fervor, e que o Espírito Santo constantemente te dê a fé e te dê a paz. Que Deus possa vos abençoar e muito obrigado. Amém.